Olá, boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. Estamos ao vivo pela Prima TV HD para Grande Florianópolis através do canal 23 da NET e através do site primatv.com.br e também através das nossas redes sociais. Muito obrigado por você estar conosco mais um dia. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, 28 de janeiro. E hoje eu tenho a honra de entrevistar neste programa, o Show da Tarde, o vereador Maicon Costa, da cidade de Florianópolis. É uma liderança política do bairro do Cariano, nascido e criado naquela região, já foi presidente da Associação de Moradores do bairro do Cariano. É um homem que está trabalhando muito pela cidade de Florianópolis. Ele é do partido PSDB e atualmente ele é o presidente da Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana de Florianópolis. Muito boa tarde, vereador. Obrigado por o senhor estar no nosso programa. Obrigado, Sargento Pérez, pela oportunidade de estar falando para o público aqui da Grande Florianópolis, Primeira TV, aqui no programa Show da Tarde. Esse assunto, né, provavelmente a gente vai tocar muito sobre mobilidade urbana ou sobre a imobilidade urbana que a cidade vive, né? E às vezes a gente se sente muito de mãos atadas aí para tentar auxiliar no processo de solução desse grande, talvez um dos piores problemas que a cidade vive hoje, já que a vida é curta demais para a gente ficar preso em condicionamentos. Vereador, nós moramos numa cidade maravilhosa, Florianópolis, né? Eu já tenho viajado por esse nosso Brasil, já morei em alguns locais, inclusive morei no exterior, e eu nunca vi falar mal de Florianópolis, né? Ainda bem, aquelas pessoas que não conhecem, mas nós temos um problema muito sério, que é a mobilidade urbana. O senhor é o presidente da Comissão Parlamentar de Mobilidade Urbana. Então eu gostaria que o senhor falasse para o nosso assinante, nosso internauta, em que pé que anda essa situação, porque para quem mora em Florianópolis e para quem é turista, ele sente na pele a dificuldade, o que é se locomover em Florianópolis, capital. Então eu gostaria que o senhor explicasse para nós a respeito da mobilidade urbana. Nós temos o problema da mobilidade urbana e acessibilidade também, que faz parte. Porque para a pessoa que tem necessidade especial, um cadeirante, uma pessoa de idade, né, as nossas calçadas elas não estão preparadas, né? Elas começam e acabam no nada, e os nossos transportes. Então, por favor, vereador, mais uma vez, obrigado por o senhor estar conosco. Então, o senhor esclareça para o seu eleitor e para os moradores de Florianópolis e para a Grande Florianópolis essa situação da mobilidade urbana. Pérez, muito bem colocado essa questão da acessibilidade, até porque muita gente não sabe ou não consegue refletir que o primeiro nível de mobilidade urbana, o primeiro nível, nível zero, antes de qualquer outro nível, é andar a pé. Então, se a gente não tem calçadas acessíveis, acessibilidade, como que nós vamos oferecer e ofertar, provocar, fomentar que pessoas caminhem, andem a pé de um ponto para o outro? Calçadas adequadas, né? Calçadas que possam ser amplas e que tenham, por exemplo, árvores de pequeno e médio porte dando sombra para dar conforto térmico para as pessoas. Florianópolis não tem nada disso. E não é só Florianópolis, não. Eu costumo dizer que a cidade não é Florianópolis. O município é Florianópolis. A cidade é a Grande Florianópolis, a região conurbada da Grande Florianópolis, que envolve os 22 municípios. Entre eles, São José, que é aqui a sede da Prima TV, onde nós estamos. Palhoça, Biguaçu, a cidade é todo esse aglomerado de municípios, porque muitas vezes a gente nem sabe onde começa uma e onde termina a outra. Essa questão da populacional que tem essa concentração, como eu disse, região conurbada. E falta muito também do diálogo entre as câmaras municipais de São José, Palhoça, Biguaçu, Antônio Carlos, Paulo Lopes, que também é Grande Florianópolis, os outros municípios, né, Alfredo Wagner, enfim, a gente tem. A Grande Florianópolis é muito grande, essa região concentra uma capilaridade populacional muito grande e não há conexão entre essas cidades para que se tenha solução. Como que a gente vai conseguir solucionar um problema que é de todos com ações isoladas? Infelizmente, a nossa Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana em Florianópolis resolve questões muito pontuais, ou tenta resolver questões muito pontuais, como, por exemplo, provocar o Executivo Municipal a movimentar a base governista para a abertura de uma CPI nos transportes, no transporte Fênix. Não é justo que o transporte de Florianópolis não tenha conexão e integração com o transporte da Grande Florianópolis. Então, é uma série de problemas que a gente não consegue conversar no âmbito de cidade. Eu espero que o governador Moisés
e que o parlamento estadual, a Assembleia Legislativa, entenda a sua importância nesse cenário para conectar as câmaras de vereadores, para assumir o protagonismo, porque talvez seja a Assembleia, inclusive, através da lei agora que nós temos da região metropolitana, que foi sancionada recentemente, que possa fazer com que a gente tenha a solução para a mobilidade urbana de Florianópolis, ou da grande Florianópolis, que é a nossa cidade. Pérez falou aqui sobre ir para os outros países, né? Até brincava, mostrei para ti um vídeo, falei, ó, os bondinhos da Europa. Mas não é da Europa, é aqui de Balneário Camboriú. A 100 quilômetros, menos de 100 quilômetros de Florianópolis, nós temos aí soluções para a mobilidade urbana. Balneário deu um grande exemplo agora na sua região. Tudo bem, não dá para comparar a questão territorial. Balneário é muito pequeno, é verdade. Mas a gente pode sim mirar em Balneário como um pequeno exemplo para a região central de Florianópolis, ou região central de São José. Lá eles fizeram um grande empenho através da prefeitura, provocando os proprietários para construírem suas calçadas de maneira adequada. O que é? Nós queremos muitas vezes menos Estado, menos impostos, mas nós, como cidadão, também esquecemos de fazer a nossa parte enquanto as nossas obrigações do Código de Postura do município, que é construir nossa calçada. Você já se perguntou se a sua calçada está em ordem? Se a sua calçada atende, na plenitude, alguém que precisa caminhar? E quando a gente fala alguém que precisa caminhar, não é um cidadão jovem. Nós temos sempre que mirar em idosos e em crianças. Se essas calçadas foram aptas para idosos e crianças, elas são aptas para todas as pessoas. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, enquanto governança, do ponto de vista de cidadania. E também não ficar cobrando só do poder público que faça a sua parte. É claro, tem que cobrar também. Mas nós também temos que olhar para a gente e fazer o que está ao nosso redor. É verdade, vereador. O senhor falou um ponto importante, do jovem e do adulto. O problema é que as pessoas, muitas vezes, quem legisla, talvez, eles não pensam que a população, tem aquela população já idosa e a população de necessidades especiais, né? Que essas pessoas utilizam o transporte público, né? E as calçadas, né? E isso é um problema muito sério, né? Porque, eu vou falar, nós não pensamos no amanhã, né? Graças a Deus, quando a gente está bem, a gente não lembra que uma velhice, tal, pode causar problema. E o senhor falou muito bem, a região da grande Florianópolis, eu falei Florianópolis somente, mas realmente, tem que haver um conjunto, tem que haver um consórcio, né? E vamos dizer assim, uma boa vontade, né, de fazer. E levando para esse lado da mobilidade, o que o senhor fala por que não o transporte marítimo, né, uma ligação marítima, já que nós temos aqui, nós estamos na ilha, poderia muito bem ser aproveitado esse potencial marítimo, né? Voltando a falar, eu já conheço alguns países fora, né, na Europa, e o pessoal onde tem meios de água, mar e rio, eles aproveitam tudo, né? E eu acredito que nós usamos muito mal o nosso sistema aqui, nosso potencial hídrico, né, e marítimo aqui em Florianópolis. O que o senhor vê? O que a Câmara Municipal, o senhor como presidente da Frente Parlamentar, quais são os projetos que estão em mente para os senhores nesse sentido, né? Para desafogar o nosso trânsito, né? E até porque nós temos uma ponte que está um problema sério para a nossa grande Floripa. Pérez, esse celular aqui é seu, né? Isso. Ele tem uma baita tecnologia aqui. Eu vou voltar 2 séculos atrás e trazer na figura do capitão Savas, Nicolau Savas. Capitão não porque era militar, capitão porque era um marinheiro, um grande marinheiro, um grego, que fez algumas viagens da Grécia até Florianópolis. Um grande empreendedor. Savas, capitão Savas, há 2 séculos atrás, fazia a travessia da ilha para o continente com a sua balsa, que ele trouxe de Paranaguá. Por que a gente não consegue fazer agora? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E aí, talvez a livre iniciativa seja a grande charada para resolver o problema de mobilidade urbana aquaviário. O que eu falo sobre a livre iniciativa? Permitir que as pessoas coloquem os barcos no mar e comecem por elas fazer o processo de transporte aquaviário, e aí depois a gente pensa no processo de regulamentação para equacionar uma problemática, que é a questão do patinete também, né? O patinete está vindo, está atendendo muitas pessoas, em determinado momento ele vai gerar uma problemática e você identifica essa problemática e você começa a fazer o processo de regulamentação. Porque as inovações elas são muito mais rápidas do que a legislação.
A legislação ela chega para muitas vezes equacionar e às vezes chega até tarde. Se a gente for ver a história do país, muitas legislações só surgiram depois que o fato já estava totalmente consumado. O legislativo ele é lento, ele é moroso. O dia a dia não, o dia a dia é rápido. O empreendedorismo é ligeiro, tem astúcia, né? Mas tem um ponto que o poder público poderia auxiliar e muito para que o transporte aquaviário acontecesse. A construção dos trapiches em toda a Grande Florianópolis. Com trapiches públicos ou em parcerias público-privadas em toda a costa da Bahia Norte, lá em Biguaçu, Governador Celso Ramos, Palhoça, ali região de Garopaba, enfim, toda essa região, e também na parte da ilha, Ribeirão da Ilha, Costeira do Pirajubaé, Sambaqui, Canasvieiras. Se a gente tivesse trapiches nesse sentido, e aí eu chamo a atenção aqui para os nossos deputados federais eleitos agora, por favor, concentrem suas emendas federais na construção de trapiche em Florianópolis. Foi por isso que eu fui candidato a deputado federal, porque eu queria trazer emendas para a construção de trapiches. Com trapiches construídos, a circulação do transporte aquaviário vai acontecer com natureza. Porque o que aconteceu? Nós demos um grande golpe no transporte aquaviário de Florianópolis e da Grande Florianópolis quando a gente aterrou a Bahia Sul. Antes aterramos a Beira-Mar Norte, antes ainda aterramos a Baía do Rita Maria, que era um porto natural para a chegada das catraias, que eram os barcos que faziam o transporte aquaviário de um ponto para o outro. Existe um golpe ainda ao transporte aquaviário que se chamou Ponte Hercílio Luz e depois ponto Pedro Ives Campos e Colombo Salles. Foram golpes ao transporte aquaviário, porque você incentivou a política do carro, do transporte do carro. Então, quando se torna mais cômodo e conveniente alguém tirar o seu carro e fazer esse transporte de carro, ela vai fazer. Quando as vias começam a ficar congestionadas e não há espaço para circulação, você começa a ter que preterir os carros e falar, olha, vamos ter que deixar os carros na garagem porque não há espaço. Não adianta. Se a gente for fazer uma terceira ponte, quarta ponte, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai congestionar de novo. Por isso que a valorização do transporte coletivo também passa, e aí o transporte aquaviário vem nisso, pela política de restrição. Foi feito isso no mundo. No mundo todo foi assim, não vai ser diferente em Florianópolis. Muito bem, prezado assinante, prezado internauta, estou entrevistando o vereador Maicon Costa da cidade de Florianópolis. É uma liderança do bairro do Carianos e toda a região. É um político jovem, mas está fazendo um excelente trabalho na cidade de Florianópolis. Ele mesmo já falou, ele trabalha para Florianópolis, para que a cidade cada dia se torne melhor. Referência, que continue sendo uma referência no nosso Brasil. Vereador, o nosso assunto é muito importante, né? Realmente é pouco tempo para a gente tratar mais desse assunto. Eu só vou dar mais uma toca. E em relação a... Eu sei que o senhor é um ciclista, né? Eu também sou. Em relação à ciclovia, também faz parte desse sistema, né, de mobilidade urbana, né? Como o senhor analisa, quais são as propostas, né, que a Câmara Legislativa tem para esse assunto? Muito bem lembrado, a bicicleta é o transporte mais acessível de 5 a 8 quilômetros. E por incrível que pareça aquela desculpa de que você vai suar, ninguém tem que pedalar como atleta. Você pode pedalar por deslocamento. Deslocamento de 5 a 8 quilômetros, a bicicleta é o melhor instrumento para esse deslocamento. Entretanto, a infraestrutura para que você faça esse deslocamento com segurança, ela é importante para que outras pessoas adentrem a utilizar esse modal. Quer ver como a bicicleta é um instrumento importante no deslocamento? Na crise dos combustíveis, agora da greve do caminhoneiro, teve muita gente que tirou sua bicicleta de casa para pedalar pequenas distâncias que antes fazia de carro porque não tinha combustível e viu que era acessível. Quando as pessoas acham que acham muito pedalar do Carianos até o centro da cidade, que dá 11 quilômetros, mas na verdade não é um pedal muito tranquilo, muito ciclável. Entretanto, a melhoria na infraestrutura é importante. Diante disso, nós conseguimos aprovar uma emenda do nosso gabinete na Câmara de Vereadores, onde garante que 20% do Fundo Municipal de Trânsito, ou seja, a cada 20% das multas, né? Até um amigo meu brinca que a cada 5 multas dele que ele levar, uma vai valer a pena. A cada 5 multas que eu levar, uma vai valer a pena, diz um amigo meu. Porque 20%
do que for de notificação de multas em Florianópolis tem que ser destinado para a estrutura cicloviária. Isso é mais do que foi investido nos últimos anos em Florianópolis e foi um grande avanço no nosso entendimento essa proposta junto com a Associação dos Ciclo-Usuários de Florianópolis, a Amobice, que é a Associação por Mobilidade por Meios Sustentáveis aqui da Grande Florianópolis. Foi provocado muito por dirigentes da Amobice e a gente encampou, compramos e agradecemos a aprovação com apenas um voto contrário da aprovação dessa emenda. Todos os outros vereadores votaram favoráveis. Maravilha. Eu entrevistei o vereador Maico Costa, de Florianópolis. Eu quero falar para você, vereador que está nos assistindo, ele é PSDB, mas o programa Show da Tarde está aberto para todos os senhores. Aqueles que acharem necessidade de vir ao programa para falar, a exemplo do vereador Maico, falar dos problemas da cidade, estamos abertos para todos os senhores. Esse programa aqui é um programa aberto à comunidade e toda a comunidade política também, não é o partido A, B ou C. Então o vereador Maico hoje veio, me deu a honra de entrevistá-lo. E eu agradeço a você, internauta, a você, assinante, muito obrigado por estar conosco até agora. Esse programa realmente é um assunto que deve ser tratado, nós com certeza, se o senhor puder outras vezes voltar aqui, para que continuaremos falando desse assunto, que é muito importante para todos os moradores da Grande Florianópolis, né? Então, muito obrigado, assinante, internauta, faremos um intervalo de 2 minutos, permaneça aí e voltaremos em breve. Obrigado.